E aí, galera? Beleza? Vocês já pararam para pensar em como o mundo chegou até aqui? A resposta é simples. Mentes brilhantes. Pessoas que com suas ideias e descobertas revolucionaram a ciência, a arte e até mesmo o nosso jeito de viver. É sobre essas mentes incríveis que a gente vai falar hoje. Preparem-se para uma viagem alucinante pela história da humanidade, onde vamos conhecer a vida e obra de alguns dos maiores gênios que já pisaram na Terra. Fica ligado até o final porque você vai se surpreender com a capacidade de transformação que essas pessoas tiveram no mundo. Ah, e antes que eu me esqueça, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder vídeos como esse. Bora mergulhar nesse universo de genialidade? Quem nunca ouviu falar em Albert Einstein, né? O físico alemão mais famoso de todos os tempos, aquele cara da foto com a língua de fora. Einstein é conhecido principalmente pela teoria da relatividade, uma das ideias mais revolucionárias da física moderna. Essa teoria mudou completamente a forma como entendemos o tempo, o espaço e a gravidade. Lembram daquela fórmula famosíssima, E igual a mc²? É dele também. Essa equaçãozinha básica, mas poderosa, mostra que energia e massa são a mesma coisa, só que em formas diferentes. E essa ideia abriu caminho para tecnologias que a gente usa até hoje, como a energia nuclear e até o GPS dos nossos celulares. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Einstein não era só um gênio da física, não. Ele também mandava muito bem na filosofia e era um cara profundamente interessado nos mistérios do universo e da mente humana. Ele acreditava que a imaginação era tão importante quanto o conhecimento, talvez até mais. Para o Einstein, a imaginação não tinha limites, enquanto o conhecimento se limitava ao que a gente já tinha descoberto. Então, já sabe, na próxima vez que alguém te chamar de sonhador, você responde com um belo sorriso e diz: obrigado. Estou apenas seguindo os passos do mestre Albert Einstein. Agora vamos viajar para a Itália do século XV, época do Renascimento, para conhecer um cara que era a definição perfeita de multitalentoso, Leonardo da Vinci. Esse cara era tipo um canivete suíço humano. Pintor, inventor, anatomista, engenheiro, músico, escultor, arquiteto. Ufa! Acho que já deu para entender que ele manjava dos paranauês, né? Todo mundo conhece a Mona Lisa, aquele quadro famoso com a mulher de sorriso misterioso, e A Última Ceia, outra obra-prima do mundo da arte. Essas pinturas por si só já seriam suficientes para colocar o Da Vinci no hall da fama da genialidade humana. Mas ele não parou por aí, não. Enquanto pintava obras de arte que seriam admiradas por séculos, Da Vinci também estava ocupado projetando máquinas futuristas que só seriam construídas muito tempo depois. Ele desenhou protótipos de helicópteros, tanques de guerra, submarinos, paraquedas. Sério, o cara era um viajante do tempo disfarçado de gênio renascentista. E como ele conseguia ser bom em tantas coisas diferentes? Simples. Da Vinci acreditava que todas as áreas do conhecimento estavam conectadas. Ele estudava anatomia para entender como o corpo humano se movimentava e aplicava esse conhecimento nas suas esculturas e pinturas. Ele investigava a física dos fluidos para criar sistemas de irrigação inovadores e usava seus conhecimentos de engenharia para projetar máquinas voadoras. A genialidade de Da Vinci estava na sua capacidade de conectar ideias de diferentes áreas, de enxergar o mundo como um grande quebra-cabeça, onde cada peça se encaixava perfeitamente. Preparem-se para conhecer uma mulher que desafiou as convenções sociais e revolucionou o mundo da ciência com a sua inteligência e persistência, Marie Curie. Em uma época em que a ciência era dominada por homens, Curie enfrentou o preconceito e a discriminação para se tornar uma das maiores cientistas de todos os tempos. E ela não fez por menos, galera. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. E não satisfeita,
Ela ganhou 2 vezes. Isso mesmo, 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes, física, em 1903, e química, em 1911. Que mulher! Mas o caminho para o sucesso não foi fácil para Marie Curie. Ela nasceu na Polônia, em uma época em que as mulheres não tinham acesso à educação formal, e para piorar, sua família era pobre. Mas nada disso a impediu de seguir seu sonho de ser cientista. Ela se mudou para Paris, onde estudou na Universidade Sorbonne, mesmo enfrentando dificuldades financeiras e preconceito por ser estrangeira e mulher. Junto com seu marido, Pierre Curie, Marie dedicou anos de pesquisa ao estudo da radioatividade, um fenômeno recém-descoberto na época. Eles passavam horas e horas em um laboratório improvisado, lidando com materiais radioativos, sem os equipamentos de proteção adequados que a gente tem hoje em dia. E aí, já ouviram falar de um carinha chamado Isaac Newton? Aquele da história da maçã caindo da árvore? Então, essa história pode até ser só uma lenda, mas o que não é lenda é a genialidade desse cara. Newton foi um físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês, considerado um dos pais da física clássica. Se você já estudou física na escola, com certeza já ouviu falar das leis de Newton, um conjunto de 3 leis que descrevem o movimento dos objetos. Essas leis são a base da mecânica clássica e explicam desde o movimento de uma bola de futebol até a órbita dos planetas ao redor do Sol. E por falar em planetas e Sol, Newton também foi o cara que descreveu a lei da gravitação universal, que explica como os objetos com massa se atraem. Essa lei foi um marco na história da ciência, pois unificou a física terrestre e a física celeste, mostrando que as mesmas leis se aplicam a todos os corpos do universo. Mas a genialidade de Newton não se limitava à física. Ele também fez contribuições importantíssimas para a matemática, criando o cálculo diferencial e integral, uma ferramenta essencial para diversas áreas da ciência e engenharia. Newton era um cara que não tinha medo de desafiar as ideias estabelecidas, de pensar fora da caixa e buscar novas soluções para os problemas do seu tempo. E o mais legal da história de Newton é que ele teve suas maiores ideias durante um período difícil, a Grande Peste de Londres, em 1665. E aí, galera? Para fechar com chave de ouro essa viagem pelas mentes brilhantes que moldaram a história, vamos falar de um cara que desafiou os limites do corpo e da mente, Stephen Hawking. Esse físico teórico e cosmólogo britânico dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo, mesmo enfrentando uma doença degenerativa que o deixou paralisado. Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ELA, aos 21 anos de idade. Na época, os médicos lhe deram apenas alguns anos de vida. Mas Hawking não se deixou abater pela doença e continuou seus estudos e pesquisas com ainda mais afinco. Ele se tornou um dos maiores especialistas em buracos negros, regiões do espaço-tempo com gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Hawking revolucionou a forma como entendemos esses objetos cósmicos misteriosos e suas pesquisas contribuíram para o desenvolvimento da teoria da gravitação quântica. Mesmo preso a uma cadeira de rodas e sem conseguir falar sem a ajuda de um sintetizador de voz, Hawking nunca deixou de se comunicar com o mundo e compartilhar suas ideias. Ele escreveu livros que se tornaram best-sellers, como Uma Breve História do Tempo, que popularizou conceitos complexos de física e astronomia para o público em geral. E aí, pessoal? Essa foi a nossa viagem pelas mentes brilhantes que moldaram a história. Vimos como a curiosidade, a criatividade e a persistência foram fundamentais para que essas pessoas fizessem descobertas incríveis e mudassem o mundo para sempre. E você? Qual dessas personalidades te inspira mais? Conta pra gente nos comentários.
A história dessas mentes brilhantes nos mostra que todos nós temos um potencial gigante dentro de nós. Basta despertar a curiosidade, cultivar a criatividade e nunca desistir dos nossos sonhos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê por aí. Valeu!